ADVCast. Muito bem, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do ADVCast. Meu nome é Afonso Flatin e hoje vamos tocar o terror com um tema polêmico: não faça pós-graduação. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o PH Lisboa e quem tá falando aqui está totalmente revoltado com o nome desse tema do terceiro episódio. Não faça pós-graduação, disse Afonso. O pessoal vai encrencar com a gente, não vai dar certo, nenhuma universidade mais vai chamar a gente para palestrar, não vai dar certo. Mas já quero tranquilizar todos vocês que fazem pós-graduação, fiquem tranquilos. A gente vai responder tudo sobre as pós-graduações aqui nesse episódio. É isso aí, o programa tá só começando, vamos nessa que o conteúdo aqui é infinito. PH, eu queria ouvir de você. O que você tá achando dessa produção, desse conteúdo de podcast, de parecer que é uma rádio? A Gabi tá virando pra mim e falou assim: Afonso, você tá virando um radialista, que coisa é essa? Você tá vendo podcast em Fantástico, podcast na TV e agora você tá querendo inventar isso também. O que você tá achando da produção desse novo tipo de conteúdo? Afonso, devo dizer que eu tô surpreso. Surpreso por dois motivos. Primeiro, que em algum momento da minha vida eu iria parar pra gravar tanto podcast assim, né, pra ficar mais de meia hora falando aqui sobre advocacia, que é um tema que eu amo. De fato, tudo passa muito rápido quando eu começo a falar aqui nesse podcast e estou surpreso com toda a repercussão, né? Não imaginava que tantas pessoas iriam aderir a esse projeto, tanta gente ia gostar e compartilhar em suas redes sociais, e realmente isso para mim é motivo de orgulho, porque a gente se dedica bastante para que esse podcast entre no ar, e ver tanta gente que tem sido agraciada com o nosso conteúdo, tantas pessoas que têm gostado disso que a gente tem falado aqui, isso realmente é muito bom. Mas diga aí, Afonso, eu quero saber de vocês. A Gabi já disse: Afonso, você é radialista, mas qual é a sua opinião? O que é que você tá achando desses episódios? Olha, eu vou te falar que eu achava a produção de vídeos, sempre produzi vídeos pro YouTube, eu sempre achei isso algo muito solitário. Você tá ali de frente pra uma câmera, você falar de frente pra um computador, depois ter que editar aquilo, era algo muito solitário. E eu sempre achei esse formato de podcast legal, porque eu tô conversando com o PH de fato. É mais um bate-papo, é como se a gente tivesse sentado numa mesa e batendo um papo, conversando. Eu acho que esse é o bacana desse formato de podcast. E o mais engraçado, PH, que se a gente fizer uma reflexão filosófica, olha só, filosófica da parada. Lá vem. O rádio foi uma das primeiras formas de comunicação que a gente teve. E logo nos meios digitais, hoje, o podcast está tomando essa amplitude cada vez mais, porque não deixa de ser um formato de um rádio, né? Então, eu acho interessante isso, que passaram-se anos, pessoas estavam em volta de uma TV ali, a família escutando o rádio, depois veio a TV, depois veio a internet, e hoje cada um com seu fone de ouvido consegue também ter esse mesmo impacto de informação, só que de forma segmentada, porque aqui a gente fala só para advogados. Por isso que eu acho bacana esse formato, pelo fato dessa interação. E eu queria propor um desafio, Afonso, a quem está escutando a gente. Eu queria fazer com que o ADVCast se tornasse um dos 100 programas de podcast mais escutados do Brasil. E para a pessoa fazer isso, ajudar a gente a conseguir essa marca, é o seguinte: se você está escutando pelo Spotify, você clica lá em seguir, tem uma opção lá que você clica em seguir, que você vai sempre receber notificação. Se você tiver pelo Deezer, você clica no coraçãozinho que tem lá em cima, e aí você também vai dar um voto de confiança no nosso podcast. E se você estiver pelo Apple Podcasts, você clica lá no programa, procura por ADVCast e clica em 5 estrelas. Você coloca lá o nosso rating, né? Pode botar nosso ranking lá em cima, que a gente vai chegar no top 100 do Brasil. Agora a gente precisa de você. E lembrando que toda sexta-feira tem um episódio novo aqui do podcast ADVCast. E vamos pra frente, porque o conteúdo, como eu sempre digo aqui, é infinito. Em relação ao nosso tema de hoje, o título polêmico, não faça uma pós-graduação, ele foi feito de propósito para chamar a sua atenção de uma forma positiva. A gente tá aqui de forma alguma para te incentivar a não fazer uma pós-graduação. Mas aqui a gente vai bater um papo, vamos refletir sobre alguns pontos positivos, negativos. Acredito que a gente pode desvendar aí alguns mistérios em torno da pós-graduação e compartilhar algumas experiências aí que pode somar com certeza para a carreira profissional de todos aqui que acompanham a ADVCast. Primeira pergunta, Afonso,
Você já fez uma pós-graduação? Você está fazendo? Em que pé você anda? Nesse exato momento, eu estou fazendo uma pós-graduação de civil e processo civil. Explico por quê. Apesar de eu direcionar nas minhas redes sociais e me falar como expert ou especializando em direito digital, pelo fato de estar na advocacia, eu senti uma necessidade de estudar um pouco mais a fundo a parte processual civil, porque a gente lida constantemente com isso. A maioria, grande maioria dos meus clientes que vem da parte de civil em geral, de família, de contratos, empresarial. Então eu senti a necessidade de estudar a parte de direito material e a parte processual. Eu lembro de umas primeiras dicas, PH, de um advogado, onde no primeiro estágio que eu fiz, ele sempre falou: processo se ganha com processo. E eu nunca esqueci dessa frase, que muitas vezes um processo você não ganha por direito material, mas sim por aquela expertise do advogado, de você ter uma manha de um prazo, de alguma coisa, embargar um determinado ponto, algum requisito de admissibilidade de um recurso, que às vezes está ali e é no processo que você consegue ganhar. E de fato, aí, se você for analisar, Afonso, de fato o processo se ganha também com o processo. Eu acho que existem direitos que são muito fortes, né? Até quando você está no lado de defesa, você sofre quando o direito do cliente da parte adversa é realmente um direito muito bom, mas de fato o processo ganha o jogo para muita gente. Então faz muito sentido isso que você está falando. E você, PH, já fez alguma pós-graduação? Tá fazendo? Como é que você tá agora? Vamos lá, Afonso. Eu fiz minha primeira pós-graduação em Direito Médico, lá em Salvador. Sou de Aracaju. Eu fazia pós-graduação de Direito Médico na Universidade Católica de Salvador. E a cada 15 dias eu ia lá pra Bahia para ter aula. Aula dia de sexta e dia de sábado. E foi uma experiência, assim, incrível, né? Porque era uma área totalmente diferente. Não tinha nenhuma pós-graduação. Na época que eu fui fazer essa pós-graduação em Direito Médico, só tinha em Salvador e tinha em Campinas também. Como eu não tinha condições financeiras de estar viajando para Campinas, e Salvador fica a 300 quilômetros de distância, eu disse: olha, vou para Salvador e dar um jeito, vamos ver o que é que dá. Fui na cara e na coragem, realmente não me arrependo, porque foi uma pós-graduação incrível. Eu comecei de fato a trabalhar com direito médico naquela época, quando eu comecei a fazer essa pós-graduação, e lá na pós-graduação, como eu fazia pós com médicos, tinha advogados, procuradores, tinha muita gente do mercado jurídico lá da Bahia, eu percebi que quando conversava com os médicos eu não tinha muito a vivência da medicina. Eles falavam em regulação, eles falavam iatrogenia, eles falavam vários termos técnicos lá que eu não conseguia entender. E aí o que é que eu estou fazendo hoje em dia? Hoje eu faço um MBA em gestão de saúde, exatamente porque eu trabalho com clínicas e com hospitais, então direcionando o meu conteúdo para a vivência do médico. Então hoje eu estou fazendo esse MBA, eu já estou na metade desse curso, vou fazer mais um ano ainda, e também já fiz a minha pós-graduação lá em Direito Médico. Viajar 300 quilômetros então para fazer uma pós-graduação, então você tira de conclusão que ela é sim importante de fato. E eu acho que um momento divisor de águas na nossa vida, PH, acontece assim como na fase do vestibular, que a gente vai decidir de fato qual que é a nossa carreira em tese, a gente vai decidir o nosso futuro. Acredito que ao finalizar a faculdade também vem aquele questionamento: poxa vida, mas o que eu vou seguir daqui pra frente? Com o que eu vou trabalhar de fato? Eu vou ir para uma área específica do direito tributário, direito civil, direito penal, porque na faculdade a gente passa por todas essas fases, por todas essas matérias, muita informação dentro da nossa cabeça. Com certeza todo mundo sai da faculdade com o pensamento de que não sabe de nada. Eu acho que esse é um sentimento muito comum de todos. Então, muitas vezes a gente fica apegado à área acadêmica. A gente quer sair da faculdade e tem que ter aquele apego por continuar estudando. Você não quer sair ali da graduação, às vezes você não consegue um emprego no escritório de advocacia, às vezes você não passa no concurso que você quer, você não consegue entrar como associado, e aí você precisa se apegar a alguma coisa. E é nesse momento que alguns profissionais às vezes partem para pós-graduações que talvez não seriam importantes para a vida dele, mas ele está fazendo aquele curso, ele ingressa num curso de pós-graduação somente pelo fato de se apegar a um estudo, para falar que está fazendo algo, para falar que está fazendo uma especialização. E aí que vem um grande problema, porque às vezes ela entra por um caminho que lá na frente ela pode não colher bons frutos. Então eu queria saber de você, PH, o que você acha em relação a isso? Nesse momento, divisor de águas, saindo da faculdade, o que em tese o profissional, o advogado deveria fazer?
Afonso, eu não sei se aí em Palmas funciona do mesmo jeito que funciona aqui em Aracaju, mas o que eu percebo é que acontece exatamente isso. A pessoa passou na OAB ou então ainda não fez a OAB, mas se formou, colou grau, e aí surge aquela velha dúvida: poxa, o que é que eu faço agora? Exatamente como você disse. E aqui em Sergipe se criou realmente essa necessidade de ter uma pós-graduação, de você já engrenar. E as próprias universidades daqui e instituições que têm pós-graduação se aproveitam disso tudo. Assim que já acaba esse período de graduação, quando eles sabem que a pessoa vai pegar o diploma, ele já se aproveita e diz: olha, vai ter matrícula com desconto em pós-graduação agora. Na própria instituição. Na própria instituição. E aí o que é que as pessoas fazem? Vão lá e se matriculam em uma pós de qualquer jeito, sem análise sem de nem mercado, pensar. sem saber o que ela quer realmente, sabe? Eu acho que é aí que mora o principal problema. Tem dois problemas nessa questão, que é você agir pelo impulso e escolher uma área que você não faz nem ideia se você quer trabalhar com isso. E eu vi vários exemplos de pessoas se dando mal com isso. Tem uma advogada mesmo, Afonso, uma amiga minha, que ela trabalha hoje muito com previdenciário. Ela disse: pô, Pedro, eu queria fazer uma pós-graduação em direito previdenciário. Eu disse: mas você não fazia uma pós? Eu lembro que você fazia uma pós. Ela disse: eu fazia em direito criminal. Eu disse: mas por que você fazia em direito criminal? Ela disse: não, porque foi a matéria que eu fiz na segunda fase, achei que era uma área que eu queria atuar, mas quando ela entrou na advocacia, de fato, ela percebeu que não queria nada do criminal. E ela meio que se vinculou àquela pós-graduação porque ela já tinha pagado mais da metade e tinha que acabar, teoricamente. Então, ia pra aula desmotivada, não gostava do que fazia realmente. Era um verdadeiro martírio para ela ir pra aula todo final de semana nessa pós-graduação que ela fazia. E eu acho que é algo meio intrínseco da gente, PH. Eu não sei, que a gente vem de uma cultura, principalmente familiar, influenciado pelos pais. Eu digo por experiência própria da trajetória acadêmica. A gente sai do ensino médio, a gente entra na faculdade, consequentemente vem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí, quando a gente sai de uma faculdade, automaticamente a gente busca o quê? Uma pós-graduação. Acha que se a gente não estiver ali, a gente vai perder alguma coisa, a gente tá desatualizado, a gente não vai conseguir entrar no tão falado mercado de trabalho, mas efetivamente você perderia algo se você não entrasse numa pós-graduação. Ela de fato sim vai ser um divisor de águas para você? Afonso, você falando sobre isso, do que a sociedade espera da gente, me veio logo à cabeça o seguinte: o casamento. Hoje em dia as pessoas casam e vão morar de aluguel. Tem gente que acha que isso é um absurdo, são pessoas fracassadas porque quem casa quer casa. Só que hoje em dia as pessoas já pensam de uma forma diferente. Pensam o seguinte: pô, eu não vou entrar no financiamento de 30 anos para comprar um imóvel no local onde eu não queira, diante das minhas possibilidades de hoje em dia. Mas os nossos pais, como você mesmo disse, exigem, entre aspas, isso. E a sociedade é a mesma coisa. Se a gente for pegar na ideia da pós-graduação, é semelhante. Essa mesma ideia é um senso comum. E isso acaba acontecendo aos montes. Eu conheço muita gente que tem pós-graduação, mas que não trabalha com a área. Sequer trabalha em qualquer coisa, sabe? E eu acho que é aí que está um problema. Então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui, Afonso, é se a pessoa, na hora de escolher a pós-graduação, se ela faz uma estratégia, o porquê ela tá fazendo aquilo ali. E eu acho que esse é o ponto ideal. Para quem tá ouvindo aqui a gente, se você ainda é estudante de direito, se você vai se formar, ou se você já tá formado, já tá advogando e ainda não sabe se quer fazer uma pós-graduação, você precisa parar e pensar se realmente isso é necessário. E eu acho que vai muito de uma mudança de modelo. Antigamente, se você tinha títulos, você era considerado autoridade, você era considerado uma referência. Ah, porque eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho PhD. Isso era muito relevante no mercado. Hoje em dia tem um grande espaço no mercado quem tem resultado. Então eu acho que a diferença hoje em dia é muito grande. Você vai ser considerado autoridade hoje em dia se você tiver resultados e não títulos. E existe uma diferença que tem que ficar muito bem claro, PH, nessa questão de pós-graduação, na vida pós-acadêmica, é na parte de ponto 1, você quer ser um professor, você quer ir na área acadêmica, você quer partir para a produção científica, ou ponto 2, você quer ser um advogado especialista no ramo tal. Eu acho que essa diferenciação ela é muito importante. Por quê? Porque se você gosta de ser professor, você tem paixão pela academia, pela produção científica, de artigos, de pesquisa, aí sim, com certeza é muito importante e fundamental que você siga nessa linha de pós-graduação, mestrado, doutorado. Agora, se você quer ser um advogado, referência em direito tributário, eu acredito que não especificamente uma pós-graduação pode trazer esse resultado que você quer. Mas
mas sim todo um conjunto de fatores para que de fato, fala assim, poxa vida, esse curso de pós-graduação vai me ajudar a ser um especialista em direito tributário? Ou eu posso fazer um curso, que também é algo que a gente pode comentar aqui, PH, algo muito importante, eu posso fazer um curso com um advogado fulano de tal, que ele tem 20 anos de experiência na área do direito tributário. Qual que vai ser melhor nessa situação? Como é que eu posso ponderar isso e qual que eu vou alcançar mais resultados na minha advocacia se a gente partir pro ponto 2? E aí eu vou dar o meu exemplo, Afonso, nesse caso. Porque eu acabei de falar, eu fiz a pós-graduação em Direito Médico e notei que eu precisava ter essa vivência da medicina, da área de saúde. Então por isso que eu faço um MBA em Gestão de Saúde, que é voltado teoricamente para médicos e pessoas que atuam na área de saúde. Só para você ter uma noção, eu sou o único advogado nessa turma. A conversa mesmo que é discutida ali é totalmente diferente do meu dia a dia. Mas por que eu fiz isso? Eu não fiz isso para um mercado acadêmico. O MBA, que é Master in Business Administration, ele é considerado mestrado lá fora. Aqui ele não tem essa validade. Então se eu quisesse dar aula, um MBA não era o ideal para mim. Tanto é que eu vejo muita gente fazendo mestrado hoje em dia somente para dar aula. Às vezes não tem nem ligação com o tema, mas como a maioria das universidades hoje exigem um professor que tenha mestrado, a pessoa vai lá e faz isso. E eu acho que vai muito exatamente do que você falou, o porquê você faz aquilo ali, sabe? Como uma estratégia. Você quer ser referência ou você quer ser, por exemplo, professor? Você precisa desse título acadêmico ou você quer aquilo para engrandecer a sua experiência, a sua vivência? E é aí que tá o ponto. Vamos lá, a gente tira a carteirinha da OAB, você fica habilitado para trabalhar em toda e qualquer área que você quer. Se você quer atuar em direito trabalhista, você pode. Se você quer atuar em direito tributário, você pode. Se você quer atuar em direito penal, você pode. Não tem nada que te impede. Então, quando você vai atender um cliente numa área trabalhista, você não precisa mostrar para ele que você tem uma pós-graduação em direito do trabalho, que você pode resolver aquela demanda dele. Às vezes você atuou 5 anos num escritório que mexe só com direito do trabalho e você tem aquela expertise de atuar em direito do trabalho. Então não é a titulação que vai fazer você atuar naquela determinada área. E aí que tá, a gente tem que parar e pensar, poxa, meu cliente fim, como é que ele vai chegar até mim? Ninguém chega, por exemplo, no caso dos médicos. Os médicos não chegam, você conhece algum advogado que fez pós-graduação em direito médico? Não. Eles perguntam, quem é o melhor advogado em direito médico de Sergipe? Então, é esse o ponto. Eu quero ser lembrado como o maior advogado de direito médico de Sergipe, do Nordeste, do Brasil. Esse é o ponto de diferença, sabe? Que a gente não aprende isso durante a faculdade. Pós-graduação, ela não é necessária para você ser lembrado como o melhor, como uma referência, como o destaque do mercado. O que vai trazer isso são os resultados que você entrega. Eu vou falar aqui, PH, uma das vantagens que eu vejo. Hoje a gente tem pós-graduação presencial e EAD. Eu quero falar aqui especificamente da presencial, que é a que eu faço. E uma vantagem extrema que eu vejo nessa pós-graduação presencial é o fato do networking, fazendo um link com o episódio 2 do ADVcast. O networking é algo essencial pra gente. E networking entre advogados também gera parcerias e oportunidades. E uma coisa que eu vejo bacana em relação a isso, você estar numa pós-graduação presencial te permite conhecer os profissionais que estão no mercado, buscando fazer novas parcerias com eles. Eu digo como exemplo meu que tem advogados que vêm do interior aqui para Palmas, então eu tenho a possibilidade de trocar contatos com eles e até possíveis demandas. E você, PH, você vê alguma vantagem nessa pós-graduação presencial? Você falou uma coisa aí muito boa, Afonso. Eu lembrei aqui agora, quando eu fazia essa pós em Salvador, eu tinha essa grande vantagem. Salvador é a terceira cidade mais populosa do país. Então eu tinha contato, querendo ou não, com advogados que já estavam trabalhando com direito médico há anos. Que são pessoas que eu ligo hoje em dia, tiro uma dúvida e a pessoa me dá aquele conteúdo que valeria 10 salários mínimos. Sabe? Aquele detalhe ali que salva a vida do meu cliente. E aí, só pra você ter uma noção, como eu era um dos poucos advogados que era de Aracaju, lá nessa pós-graduação, eu tenho hoje em dia diversos contatos. E o que é que acontece? Eu tenho contratos de correspondência fixa. Por quê? Porque tem advogado lá que fez pós comigo, que precisa atuar aqui em Aracaju. E para ele não precisar fazer essa viagem e já confia no meu trabalho, eu sou o correspondente deles. Então meu escritório faz essa atuação. Então eu consegui rentabilizar esse networking. Tem essa questão também de você estar com as pessoas que também estão envoltas naquele mercado, pessoas que vão te ajudar e pessoas que vão querer de fato o seu crescimento e vão ser um apoio que você precisa quando tiver com dúvidas. Então tem grandes vantagens, o network ele é muito bom nisso tudo aí. E quando eu fazia essa pós-graduação presencial, eu ia almoçar com o pessoal, eu conversava com os professores.
olho no olho, e já tem inclusive relações comerciais com vários deles. Então tudo isso é muito ponto positivo para pós-graduação bem feita. E já fazendo um gancho aqui em relação à pós-graduação, veio há pouco tempo forte isso da pós-graduação EAD. Hoje a gente vê até a própria graduação do direito, ela pode ser semi-presencial, algumas matérias EAD. Eu particularmente, PH, vejo isso com uma certa preocupação, principalmente na parte da graduação, mas não é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Na parte da pós-graduação em si, essa facilidade do EAD, pelo fato da escala, você conseguir alcançar mais alunos, o preço baixou bastante, e isso é óbvio que dá acesso também a muitas pessoas. Isso é muito bom, muito bacana, o acesso à educação. Porém, o problema da plataforma EAD que eu vejo é a displicência ou a preguiça da pessoa, às vezes, de frequentar de fato aquelas aulas. Poxa vida, será que de fato eu tô prestando atenção naquele conteúdo? Será que de fato eu tenho uma rotina de estudos sobre aquele conteúdo, aquele material que tá ali na internet? Eu, particularmente no meu caso, se eu fosse fazer uma pós-graduação online, tendo que fazer provas, matérias específicas, eu acho que eu não teria o mesmo comprometimento da presencial. Então, eu queria saber também de você em relação a isso, PH. Qual que é a sua visão? Ao mesmo tempo que a pós-graduação EAD permite que mais pessoas entrem, mas será que a titulação com que essa pessoa saia, efetivamente ela tem o conhecimento daquela matéria? Afonso, eu acho que o conhecimento, sim. Se a pessoa quiser, ela tem o melhor conhecimento possível. Porque a vantagem do online é exatamente essa: você ter na sua casa, no horário que você quiser, se você pode assistir quantas aulas você quiser no dia, no seu tempo, com os melhores professores, você tem uma grande possibilidade nas suas mãos, sabe? E eu vou te dar um exemplo. Laura, que é minha namorada, ela faz pós-graduação em Direito Digital. E aí teve um dia que eu cheguei na casa dela de noite, um sábado, e ela tava assistindo uma aula da pós. Sabe? Se ela tava sem ter o que fazer aqui nesse momento, vi assistir a aula da pós. Tô à toa, vou fazer uma aula aqui da pós, no sabadão à noite. Exatamente, e a aula era com o Eric Nibo. Legal. O Eric, que é referência das startups. E aí eu fui dar uma olhada em todo o cronograma que ela tinha os melhores professores do Direito Digital de hoje em dia. Amanda Lima, Cristiano Sobral, Patrícia Peck, Viviane Maldonado. Só tinha a galera referência. Quando é que ela teria a possibilidade de ter esses mesmos profissionais aqui em Aracaju? Quando Sim. é que ela iria conseguir fechar uma pós-graduação, uma turma de pós-graduação em Direito Digital aqui em Aracaju? Então tem muitas vantagens. Agora, também, tendo o exemplo dela, chegou próximo da prova dela, ela ainda não tinha conseguido terminar as aulas. Por conta disso, porque é natural. A gente vai colocando isso para depois. Já que você tem a possibilidade de assistir depois, você vai deixando para depois. E uma questão interessante disso, PH, é que após presencial você vai ter os melhores professores da sua região. E após EAD, você pode ter os melhores professores do Brasil e até do mundo. Então você pensa, a democratização do conteúdo e o acesso a esse conteúdo pela internet, isso que é fantástico, né? Mas aí entra naquele porém do empenho, da disciplina da pessoa de fato fazer aquilo. E aí eu vou te dar outro exemplo também voltado para minha área. Eu faço vários cursos do Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês, ele tem uma plataforma EAD também, vários cursos gratuitos inclusive, e tá lá no meu currículo, que eu fiz curso no Sírio-Libanês, EAD, gratuito. Então é uma grande oportunidade desde que você tenha empenho, desde que você se dedique. E aí, PH, a gente tá trazendo muitos problemas aí, problemas e mais problemas sobre a pós-graduação. Eu tava pensando nisso, a gente tá só falando problema. E o que a gente pode apresentar, então, de solução pro pessoal? O que a gente pode apresentar de benefícios? Eu acho que a gente podia fazer um exercício imaginário. Ó, a gente é um estudante de Direito, recém saímos da faculdade. Tem que ter um nome. Caio, Mévio, Tício. Osnofa, que é meu nome ao contrário. Pronto, Osnofa. Tá Osnofa. Era meu link do MSN há um tempo atrás. Eu não vou nem falar o meu link do MSN, meu e-mail, porque senão o pessoal vai me descredibilizar. Pedro do Baba. Não, essa é boa, né? Mas não era o Pedro do Baba, não. Quem assistiu o primeiro episódio sabe. Quem assistiu o primeiro episódio da DVCast sabe. Vou parar de gravar isso aqui, não dá certo, não. O Osnofa saiu da faculdade, já passou na OAB, tá prestes ali a protocolar o pedido na ordem para fazer o juramento. E aí, de fato, PH, o que o Osnofa pode fazer? Ele vai entrar direto numa pós-graduação, ele vai buscar um escritório de advocacia, se ele quer de fato advogar, o que ele precisa fazer a partir de então? Vamos lá. Se o Osnofa, ele já tem ciência da área que ele quer trabalhar, se é um cara que estagiou por muito tempo, tem certeza, não, eu quero ser advogado criminal. E eu acho que a pós-graduação ela é extremamente necessária
necessária, se jogue, Osnulfa, vá fazer sua pós. Acho que aí é interessante. Agora, se o Osnulfa fez a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, por conta disso ele vai fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho, aí eu acho que ele tem que ter um pezinho atrás. Ele deve realmente identificar duas coisas: a concorrência, as pessoas que já trabalham com esse segmento no local onde ele quer atuar, no estado, no município, e outra coisa, a área, o que é que ele vai fazer atuando com isso. O Osnulfa ele quer fazer Direito do Trabalho, mas ele não suporta atuar com empresas, ele não suporta atuar com reclamante, ele quer ter processos que sejam muito rentáveis em um primeiro momento. Será que o Direito do Trabalho é uma área para ele? Então eu acredito que esse deve ser o primeiro ponto: análise de concorrência e do que ele vai fazer naquela pós-graduação. Cara, não tô dando conta do Osnulfa. Se você sugeria, né? E uma das alternativas que o nosso personagem Osnulfa aí pode tomar como rumo na vida dele profissional, pelo fato de estar iniciando na carreira, é fazer essa análise de mercado. Justamente isso que você falou, ver o mercado, o que ele está querendo atuar. Poxa vida, eu quero fazer a minha atuação na área trabalhista. Quem são as pessoas que estão em volta de mim? Quem são os profissionais que já atuam nisso? Por onde eu devo começar? E talvez aí, PH, não necessariamente um curso de pós-graduação vai ser a solução para ele, mas sim um curso online de prática trabalhista. A audiência trabalhista. Como é que é a audiência trabalhista? Porque muitas vezes isso não é tratado num curso de pós-graduação. Já essa parte prática, um advogado, um juiz na área trabalhista pode ajudar isso com conteúdos online. Hoje a internet ajudou nesse sentido de disseminar conteúdo. Temos muitos juízes, muitos advogados, promotores compartilhando conteúdo na internet, e que muitas vezes um curso online ou conteúdo gratuito dessas pessoas pode ajudar muito mais do que a pós-graduação de fato em si. Perfeito, Afonso, porque aí você para e pensa, poxa, concorrência, como é que ele verifica a concorrência? É só digitar no Google: advogado trabalhista em Aracaju, advogado tributarista em Palmas. Com isso ele consegue ver quem são os profissionais experts do mercado. Agora, realmente, se ele quer saber o que vai fazer atuando com aquele segmento, aí só ele tendo essa experiência na prática. E você deu uma excelente solução. O fazer o curso online hoje talvez seja a melhor forma da pessoa saber se é aquilo que ela quer realmente ou se não é. Às vezes a gente pauta muito, poxa, eu vou fazer um curso para atuar somente com essa área, mas às vezes você percebe que é aquilo que você não quer fazer. Então o curso também te poupa muito tempo e muito dinheiro. E eu acho que essa vantagem, qualquer curso online hoje no mercado é mais barato do que uma pós-graduação. Então é uma grande oportunidade para a pessoa saber. O Osnulfa aí nesse caso, ele poderia fazer um curso online sobre a prática trabalhista e aprender. A gente tem vários, você falou aí de juízes, o José Andrade é um grande amigo e é exemplo que a gente tem. De prática trabalhista tem o Tiago Pereira lá do ADV Prática, que são pessoas que realmente produzem muito conteúdo e mostram os caminhos do que você pode fazer. E talvez o Osnulfa perceba que ele não precisa de uma pós nesse momento, que o que ele precisa realmente é ter resultados naquele segmento. E aí, de fato, sentindo o mercado com esses cursos, aí sim ele pode entrar numa pós-graduação, entrar numa especialização, porque ele vai estar rodeado de outros profissionais, assim como você falou que na sua pós-graduação de Direito Médico tinham médicos, ou seja, você já tinha ali dentro da sua turma os seus potenciais clientes, veja só. Então aí, de fato, você, depois dessa análise de mercado, você fez esse primeiro curso online e falou assim, poxa vida, é direito do trabalho, de fato eu quero trabalhar pro resto da minha vida. Vamos pro próximo passo. Aí sim, aprofundar os estudos na pós-graduação é a solução. O Afonso, eu dei um caso de sucesso, né, que foi o meu, a minha pós-graduação foi ótima, foi excelente. Agora imagine se tivesse sido ruim. Imagine quanto dinheiro eu teria gastado. Tempo, até o próprio tempo. Tempo e dinheiro, né? O quanto eu gastei para ir daqui até lá, o risco que eu passei pegando estrada, o próprio valor da mensalidade, sabe? Aquilo ali seria um péssimo investimento para mim. E um dos desafios aí pro nosso personagem Osnulfa, o Afonso invertido aí, é justamente algo que pode acontecer com muitos profissionais na vida real, PH. É você esperar o término do seu curso online, da sua pós-graduação, para de fato ingressar no mercado de trabalho. Você pensa no seu consciente que você só se tornará especialista e você só estará apto a trabalhar naquela área se você pegar o diploma ou se você finalizar de fato aquele curso. Afonso, isso é mais comum do que eu imaginava, sabe? Quantas pessoas eu já conversei e disse, vou esperar acabar minha pós para realmente atuar com esse segmento. Enquanto isso, a pessoa vai se decepcionando, vai se tornando clínico geral, vai atuando ali na advocacia e não vê outra alternativa. Ou então, por exemplo, eu conheço gente que fez uma pós-graduação em Direito Criminal e aí estava atuando só com a parte condominial e não conseguia sair, não conseguia
ia deixar esses clientes condomínios que ele tinha e acabava atuando em uma área que ele não gostava, mas pagava as contas dele. Então talvez a melhor alternativa seja a pessoa já começar a ter os primeiros clientes, a correr atrás dos primeiros clientes, a se promover como um advogado especialista. Então esse é o momento é hoje. Se você está escutando esse podcast aqui, você está esperando alguma coisa acontecer para que você produza conteúdo, para que você desenvolva nessa área que você quer atuar, você está perdendo tempo. E aí vem uma coisa muito interessante e muito bacana hoje em dia, que você pode aliar a sua especialização, a sua pós-graduação, seja lá o curso que você esteja fazendo, com a produção de conteúdo na internet. E isso também é algo bacana, porque você pode produzir conteúdo na internet usando como base o próprio estudo que você está fazendo. Você faz o primeiro módulo, você produz um conteúdo, um vídeo para a internet explicando sobre aquele módulo para o seu potencial cliente. Você termina o segundo módulo, você vai lá e faz um vídeo também na internet explicando aquele módulo. E isso traz muitos benefícios para você em todas as áreas. As pessoas já vão passar a ver com você como especialista, como aquele cara que trata sobre aquele determinado assunto, e você vai estar estudando ainda mais para poder produzir aquele conteúdo. Então você só tem benefícios com isso e a internet te ajuda muito nessa forma. Então, para concluir essa nossa linha de raciocínio aqui, PH, o que a gente poderia deixar de conclusão pro pessoal? Não faça uma pós-graduação sem antes escutar esse episódio do ADVcast. Pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio do ADVcast. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Realmente, escutar o Afonso, me escutar e escutar também a história do Osnolfo. O grande Osnolfa. O Osnolfa, até errei o nome do cara. Quem é Tício e Mévio perto do Osnolfa? Escutar a história do Osnolfa realmente é algo para poucos. Se você ficou até aqui, então você é fera. A gente só quer agradecer a todo mundo que está acompanhando esse podcast. Se você está escutando até agora, tira um print, joga lá no seu Instagram, marca o @Afonso Flatin, marca o @ph.lisboa, que a gente vai fazer questão de discutir com você, de trocar uma ideia, e eu quero o seu feedback. Manda pra gente aí o que é que você tá achando, se você tá gostando, e também pode sugerir temas, participações, e se preparem que a gente vai ter convidados bombásticos aqui nos próximos episódios. Então é isso, turma, valeu, muito obrigado, tamo junto e vamos que vamos. Valeu, pessoal, um grande abraço pra vocês e até a próxima sexta.